Olá, turma. Nós vamos então dar continuidade à farmacologia do sistema nervoso central. E o tema da nossa aula de hoje é antipsicótico. Talvez esse seja um dos principais temas onde vocês consigam ver a complexidade do sistema nervoso central e o quão difícil é a gente fazer um manejo terapêutico interessante para melhorar essa situação. Por quê? Porque aqui a gente vai ver muitas teorias. A gente ainda não tem muita coisa certa. Existem teorias para, primeiro, tentar entender alguns problemas psicóticos e também as teorias para justificar o sucesso terapêutico de alguns medicamentos. Então, inicialmente, a gente precisa fazer uma distinção entre alguns termos, tá? Psicose e a esquizofrenia, que vai ser o principal transtorno que a gente vai abordar na nossa aula. Então, o que é que seria essa psicose? A psicose é basicamente uma síndrome, então um conjunto de sinais e sintomas que geralmente é associado a muitos transtornos psiquiátricos diferentes. O que é característica mais ou menos básica dessas psicoses? É que a pessoa vai ter um senso distorcido ou inexistente da realidade. Então, aqui a gente tem muito problema de interpretação, de percepção dos sinais que o universo está nos dando. Então, você interpreta de maneira diferente esses sinais que você está recebendo, ou você passa a criar, né, muitas experiências e coisas que não estão dentro da sua realidade. Existem diferentes tipos de transtornos psicóticos. Há transtornos de humor, como depressão maior, manias que as pessoas tenham, psicose induzida por substâncias, por exemplo, a utilização de alguns antiparkinsonianos, como a gente viu na aula de Parkinson, pode levar a surtos psicóticos. Então, a psicose induzida pela utilização de algumas substâncias, demência e delírios com características psicóticas, transtornos psicóticos breves, delirantes ou esquizoafetivos, e a esquizofrenia, que é um dos mais famosos. A gente não vai entrar aqui no mérito de discutir qual é a diferença entre esses todos os tipos de transtornos psicóticos. Provavelmente vocês vão estudar isso na parte de neuro, né, quando vocês estiverem tendo essas disciplinas. Por quê? Porque a gente vai focar aqui na parte da farmacologia, não tanto nessa parte mais inicial. Por isso, a utilização dos antipsicóticos ela está muito mais associada a, geralmente, tratamento de esquizofrenia. Por isso a gente vai focar nesse tipo aí de transtorno psicótico na nossa aula. Então, a esquizofrenia, para a gente entender um pouquinho desse transtorno psicótico, a gente vai voltar um pouquinho nos aspectos históricos. Foi o Engel Bleuler, lá em 1911, que fez uma distinção inicial, né? A descrição da esquizofrenia como uma das causas dessas formas aí mais comuns e debilitantes de doenças mentais. O que as pessoas passaram a observar? Que algumas pessoas tinham como se fosse uma demência precoce. Porque a demência era algo que eles já observavam, só que acontecia com o passar do tempo. Então, uma pessoa bem mais velha, ela podia desenvolver aí a demência. Só que existiam alguns indivíduos que passaram a desenvolver essa demência, só que eles eram jovens. E aí eles começaram a dar uma olhada melhor nesses casos. Por que ele deu esse nome, né, de esquizofrenia? Porque esquizo significa mais ou menos uma divisão e frenia, mente. Então, seria uma divisão da mente. Seria algo que mostrasse que a pessoa realmente ela não está conectada ali com a realidade. Então, esse nome de esquizofrenia vem devido a esse conceito aí, seria uma divisão da sua mente, uma parte da sua mente que está criando alguma coisa aí fora da sua realidade. Como um conceito, seria um transtorno do pensamento, onde a pessoa vai apresentar um ou mais episódios de psicose. Então, uma pessoa com esquizofrenia, ela não está o tempo inteiro tendo essas alterações, mas ela pode ter um episódio, outros episódios, né, de vez em quando, de psicose, onde ela vai ter esse comprometimento aí do sentido da realidade. Os pacientes, eles manifestam diferentes transtornos, diferentes alterações. Então, durante a terapia, muitas vezes eu vou dizer, qual é o antipsicótico que você vai prescrever para uma pessoa, que a pessoa vai receber?
um paciente com esquizofrenia, outro paciente com esquizofrenia. E aí, depende, porque depende do tipo de sintomas, do tipo de sinais clínicos que ele vai apresentar. Então, nem toda a esquizofrenia ela é igual. Cada pessoa pode apresentar um conjunto de alterações que difere de outras pessoas. O que é que vai modificar nessas pessoas? A emoção e os seus pensamentos, a atividade física, né, a mobilidade dela, a fala e a percepção da realidade. Então, todos esses pontos aqui, eles podem ser modificados em um paciente que tem a esquizofrenia. Eu gosto sempre nessa aula de trazer alguns exemplos, né, para mostrar para vocês que a esquizofrenia, ela esteve presente sempre em algumas personalidades. Por exemplo, aqui a gente tem Vincent van Gogh, né, que é um pintor hoje em dia muito famoso. Na época que ele era vivo, ele não teve reconhecimento. Após a sua morte é que realmente ele ficou famoso aí suas telas, e as pessoas passaram a valorizar o trabalho dele. Ele, durante toda a sua vida, ele ficou famoso porque ele fez vários autorretratos, né, mais de 30 autorretratos, e uma obra dele aqui, que é uma obra bem famosa, que é A Noite Estrelada, ela foi pintada, ele tinha esquizofrenia, e inclusive ele foi internado, e ficou um tempo, né, afastado aí, em casas de reclusão para tratamento psiquiátrico, e ele observava, né, à noite pela janelinha que tinha naquela cela dele. E aí, nesse quadro, ele falou depois, né, que era basicamente a visão dele daquela cela que ele tinha, e ele observava à noite. Na verdade, essa vila que tem aqui, ela não era vista daquele local, tá? Ele pegou das memórias dele aí que as pessoas geralmente associam possivelmente a vila onde ele nasceu. E o que é que tem de interessante nesse quadro que mostra que ele criou naquele momento, né, em que ele estava recluso devido a esses tratamentos para esquizofrenia? Na verdade, as pessoas na época não sabiam muito bem o que é que ele tinha, tá? E ele ficou muito famoso por essas linhas, né, que a gente vê aqui no céu, porque ele via essas coisas meio tortuosas. Ele utilizava, então, cores mais marcantes aqui também nesse céu, ele sempre falava que a noite era muito mais colorida do que o dia na visão dele. E então ele tinha essa observação de algo bem tortuoso, né, que as pessoas associaram muito com a sua mente, né, de ter situações tortuosas em cima e embaixo aqui uma situação de calmaria. Então seria essa oscilação que seria observado nele. Além disso, tem um John Nash, que também ficou famoso lá tanto no livro, né, como no filme Uma Mente Brilhante, que é um dos mais famosos matemáticos, que ganhou até um prêmio Nobel, se não me engano, da economia aí. Também tinha esquizofrenia, ele morreu até recentemente, 2015, num acidente. O que é que tem assim? Então, vocês conseguem observar que tem pessoas e personalidades, né, famosas aí, que têm a esquizofrenia. Como características da esquizofrenia, geralmente ela afeta aí cerca de 1% da população. E aqui uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa em sistema nervoso central, a gente está mais familiarizado com doenças neurodegenerativas, que acontecem mais em pessoas idosas. Aqui não, a esquizofrenia ela vai afetar principalmente pessoas jovens. Então, aquela parte ali da adolescência, né, saída da adolescência para a vida adulta, pode acontecer bastante nessa época. Frequentemente ela vai ser crônica e, em geral, ela é altamente incapacitante. Então, ela vai tornando a pessoa cada vez mais dependente de outras. A pessoa vai ficando cada vez mais introspectiva e sem conseguir, né, se relacionar socialmente para que ela tenha uma vida com mais autonomia. A etiologia é multifatorial, então tem componentes genéticos, mutações em genes, tem componentes ambientais que podem ajudar e também componentes sociais que também já foram associados. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá para frente na nossa aula. Classicamente, a esquizofrenia ela pode ser dividida em alguns sintomas. As pessoas apresentam alguns sintomas
grupos de sintomas. Parte desses sintomas são os sintomas positivos, a outra parte seriam sintomas negativos. Além disso, tem outros autores que ainda colocam um terceiro grupo de sintomas, que seria os sintomas de desorganização. A pessoa com esquizofrenia, ela fica bem desorganizada. Então, vamos entender o que seriam os sintomas positivos e o que seriam os sintomas negativos, tá? Primeiro, sintomas positivos. Seriam aqueles sintomas que envolvem o aparecimento de funções anormais. Como assim? Aqui eu costumo dizer, fazer uma analogia assim, que os sintomas positivos são coisas que as pessoas ganham, tá? A pessoa com esquizofrenia, ela vai ganhar algumas funções, né, alguns sintomas, mais ou menos isso. Enquanto que os sintomas negativos são coisas que as pessoas vão perder. Aqui ela não teria essas funções aqui e ela ganha essas funções, ou ganha esses processos. O que ela vai ganhar nesse sentido? Delírios. Então ela vai passar a apresentar coisas que ela não apresentava antes, que seriam delírios. Então, geralmente de natureza paranoide. A pessoa fica paranoica realmente. Então, o que seria esse delírio? O delírio é uma interpretação incorreta daquela realidade. Alucinações vão ser criadas, e aí as percepções elas vão ser anormais. Podem ser alucinações olfatórias, então a pessoa sente cheiros, aromas, odores, alterações visuais, né? Ela está vendo alguém correndo atrás dela, ela está vendo alguma coisa assim, mas aquilo ali não existe, está fora da realidade. Alterações auditivas que são bem comuns, seria aquelas vozes incitantes, que é uma das coisas mais perigosas, né? Que as pessoas dizem que escutam algumas vozes que mandam elas fazerem algumas coisas. Mate sua mãe, pule de um penhasco, então coisas assim nesse sentido. Então seriam alucinações que podem ser olfatórias, visuais, auditivas. Com que frequência? É mais um, é mais outro? São todas as alucinações? Depende. Tudo depende do paciente. E também distúrbios do pensamento. Aqui seriam aqueles delírios de grandeza, né? A pessoa acha que ela é a pessoa mais importante do mundo, que o mundo gira ao redor dela. Isso é um delírio de grandeza, tá? Delírios de ciúme, delírios, frases distorcidas, aquela mania de perseguição, delírios de perseguição. A pessoa, por exemplo, está aqui parada, aí vê 3 pessoas ali conversando. Aí ela já acha que aquelas 3 pessoas, elas são 3 pessoas do serviço secreto que estão armando um plano para matá-la. Coisas assim. Então, tudo isso daí entra como sintoma positivo de esquizofrenia, tá? Essa interpretação incorreta. A pessoa... Aí alguém olhou para você e você acha, pronto, tá me encarando, então vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, essas coisas daí a gente tem que ter um pouco de cautela, tá bom? Aqui, a pessoa vai apresentar comportamento anormal e desorganizado, então é uma tendência a pessoa, aos pouquinhos, ela começar a ficar cada vez mais desorganizada. Além disso, ela pode ter movimentos estereotipados, tá? Desorientação e também ficar agressivo. Então, isso também acontece bastante. E pode também aparecer a catatonia, né? Que é a imobilidade em alguns momentos. Você pode ter esses períodos onde ela fica parada, né? Essa que a gente fala de frozen, posição de frozen. Então, ela fica aí catatônico, parada, imobilizada. Seriam alguns sintomas positivos. Já os sintomas negativos seria aquilo que ela tem, mas ela vai gradativamente perdendo. Então, envolvem basicamente a redução das funções normais dessas pessoas. Que funções são afetadas? A pessoa vai ter um embotamento afetivo. O que seria isso? Seria a diminuição da intensidade da expressão emocional. Então, a pessoa ela vai reduzindo a sua capacidade de sentir as emoções, de passar a emoção, de interpretar a emoção, de criar vínculos. É por isso que a pessoa ela vai ficando cada vez mais introspectiva, porque ela não consegue criar esse vínculo emocional. A alogia também, que é uma diminuição da fluência da fala. Então aqui, não é que a pessoa não consiga gerar as frases, mas a fluência dessas ideias, elas não ficam concatenadas, sabe? Não existe uma linha lógica de raciocínio também.
A anolição também aparece, é uma diminuição do comportamento orientados para metas. Então, a gente geralmente tem metas, a gente tem objetivos, a gente tem pensamentos assim, de, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa não vai ter mais isso, ela vai perdendo essa orientação do comportamento para metas também. Anedonia, né, que é a incapacidade de expressar prazer. Então, você, é o dia do aniversário, chega todo mundo feliz lá, dando presente, feliz, cantando parabéns, e a pessoa não tá nem aí. Então, ela não se importa com aquelas coisas, tá? Então, seriam alguns sintomas negativos. Então, o que é que vai acontecendo? Isso é bastante difícil para a família, né? Porque acaba que a pessoa não consegue expressar os sentimentos, e você expressa os sentimentos e a pessoa não recebe esses sentimentos, essas informações é, de uma maneira positiva. Então, é bem complicado para a família entender esse quadro, né? E não ficar triste, não ficar com raiva, não querer abandonar, né? Coisas nesse sentido. Então, aqui a gente começa a observar algumas alterações, né? Os sintomas positivos, que está aqui nessa cor meio rosa, roxo, não sei. Esses sintomas positivos aqui, eles estão mais associados com alterações na via mesolímbica. Lembra que via mesolímbica a gente falou na aula de antiparkinsonianos. Então, daqui vocês já tiram que vai ter um envolvimento de dopamina aqui no desenvolvimento da esquizofrenia. Então, vamos relembrar, né? A gente tem a via mesolímbica, a gente vai ter aqui também, ó, a via mesocortical, indo lá para o córtex pré-frontal. Lesões, né? Não lesões, alterações nessa via mesocortical, núcleo accumbens, circuito de recompensa, córtex pré-frontal, nesses circuitos aqui, estão associados com o desenvolvimento dos sintomas negativos da doença. Alterações no sistema dos sintomas cognitivos estão associados aqui com a parte do córtex pré-frontal dorsolateral, tá? Então seria a parte cognitiva mais, a parte afetiva seria córtex pré-frontal ventromedial. Então a gente teria alterações afetivas, cognitivas, também de sintomas de agressividade, lá no córtex orbitofrontal, na região da amígdala. Então, a gente tem diferentes sintomas, diferentes observações, e cada parte dessa observação deve-se à alteração em um circuito cerebral diferente. Vamos para a etiologia. Então, a gente falou lá que poderia ser, que teriam causas genéticas, causas da natureza, né, ambientais e causas sociais. Então, a parte genética já vem sendo demonstrada há algum tempo que geralmente existe uma maior propensão ao desenvolvimento da esquizofrenia, a manutenção da esquizofrenia em famílias que têm algum caso. Por exemplo, em gêmeos monozigóticos, tem uma probabilidade de 50%. Né? Se um tem, o outro tem probabilidade de 50% de ter. Em parentes aí de primeiro grau, cerca de 10%. Então, existem alguns estudos que demonstram esse componente genético aí que vai sendo passado dessas alterações que favorecem o desenvolvimento da esquizofrenia. Mas não é só isso. Existem algumas alterações ambientais que podem potencializar os próprios fatores genéticos. E aí seriam algumas influências externas. Será nos casos que a mãe teve infecção viral, eclâmpsia, se a pessoa é desnutrida. Então, tem algumas alterações ambientais aí que podem favorecer o desenvolvimento da esquizofrenia. Alterações sociais também já foram observadas, que elas basicamente vão influenciar as manifestações da doença. Elas geralmente não são causas iniciais, mas elas podem agravar, podem favorecer, né, potencializar esse desenvolvimento da esquizofrenia. Inclusive, o consumo da cannabis sativa e da maconha já foi associado a esses quadros. E aí, a gente vai chegar na parte mais interessante do ponto de vista científico, por quê? A esquizofrenia é muito difícil da gente bater um martelo e dizer ela é causada por causa disso. Existem diferentes teorias que já foram colocadas aí para tentar explicar o desenvolvimento da esquizofrenia. Por exemplo, existem teorias neuroanatômicas que falam de alterações anatômicas devido à observação pós-morte, do como está lá
o estado cerebral dessas pessoas e existem observações que demonstram uma diminuição de quantidade de neurônios nessas regiões, em diferentes regiões cerebrais. Então, possivelmente existem modificações anatômicas de número de sinapses, de quantidade de neurônios em locais diferenciados. Existem teorias oxidativas que falam também do aumento do estresse oxidativo local, leva à degradação desses neurônios e pode favorecer a esquizofrenia. Teorias inflamatórias, imunológicas, que poderiam modular, então, a atividade neuronal. Então, existem várias teorias. Eu não vou entrar no mérito aqui, tá, de discutir cada teoria dessa e as suas bases, porque a gente tem muita coisa para falar dos antipsicóticos. A gente vai focar em outros tipos de teorias, que seriam as teorias que utilizam, que tentam explicar a parte mais biológica. Seriam as teorias que falam dos neurotransmissores que possivelmente estão envolvidos aí no desenvolvimento da esquizofrenia. Então, além dessas três aqui que eu elenquei, a gente tem as teorias que falam dos neurotransmissores. Então, a primeira teoria que surgiu focando, né, no neurotransmissor, no circuito cerebral, é a teoria dopaminérgica. Então, a teoria dopaminérgica, o que é que ela vai visar? Ela coloca a dopamina como um ponto muito chave para o desenvolvimento da esquizofrenia. Então, como neurotransmissor importante. E aqui eu vou fazer uma ressalva, que aqui a gente não vai falar em aumento de dopamina ou diminuição de dopamina, tá? Como a gente falou, por exemplo, lá na doença de Parkinson, a diminuição de dopamina ali naquela via nigrostriatal, e aí vai, então, reduzir o circuito de movimentos, né? Aqui a gente não vai pensar nisso, por quê? Porque dependendo do local, vai acontecer coisas diferentes. Pode ser um aumento de dopamina ou pode ser uma diminuição de dopamina. Mas a gente vai chegar lá devagarzinho. Tudo começou com as observações, né? As observações gerais. Então, passaram a observar que anfetaminas, a utilização, pessoas que utilizavam anfetaminas, que utilizavam cocaína, ou a pomorfina é um agonista dopaminérgico, tá? Então, essas substâncias aqui aumentam a liberação da dopamina, ou a apomorfina se liga em receptores dopaminérgicos. Essas pessoas, elas apresentavam episódios semelhantes à esquizofrenia. Também apresentavam um comportamento estereotipado. Então, as pessoas poderiam passar a ter alucinações. Então, clássico com a cocaína, né? A pessoa tem alucinações visuais, alucinações auditivas. E o comportamento estereotipado, eu particularmente vi bastante, porque eu trabalhei com apomorfina no meu doutorado e eu via em ratos. Todo esse comportamento estereotipado que os animais tinham depois que eu aplicava essa droga, né? E começou então a pensar, se essas substâncias elas mexem com a via da dopamina, talvez a dopamina esteja envolvida aí na gênese da esquizofrenia. Outras observações. Portadores da doença de Parkinson. Portadores das doenças de Parkinson, quando faziam tratamento com a levodopa, lembra, a levodopa é um precursor, né, que vai ser metabolizado e levar à formação da dopamina. Então, vai aumentar os níveis de dopamina. Então, os portadores da doença de Parkinson, quando faziam esse tratamento, tinham como um efeito adverso a alucinação. Então, eles poderiam passar a apresentar alucinações. Então, pensaram, se eu estou aumentando a dopamina e a pessoa está tendo alucinações, então talvez a esquizofrenia esteja associada com a dopamina. Outra observação. Quando existia uma diminuição na quantidade de metabólitos da dopamina presente no corpo de uma pessoa, isso significa o quê? Que existe menos quantidade de dopamina, né? Então, naquela pessoa. Isso daqui levava a uma melhora clínica dos sintomas esquizofrênicos. Ou seja, se uma pessoa tinha a esquizofrenia, quando era quantificado o metabólito da dopamina, que é o ácido homovanílico, lembra que a gente viu na aula passada, né, foi a aula de antiparkinsonianos. Quando tinha diminuição desse metabólito na urina dos pacientes, eles tinham melhoras clínicas. Então, eles associaram alta dopamina a quadros aí esquizofrênicos.
Então, vamos parar e relembrar um pouquinho as vias dopaminérgicas, né? A gente falou sobre as vias dopaminérgicas na aula de antiparkinsoniano. A gente tem algumas vias diferentes, vias dopaminérgicas. A gente vai relembrar um pouquinho sobre elas. A gente tem uma via, que eu vou começar pela seguir a sequência, né, do A, B, C, D e E, que a professora tem toque, né? Então, já tem que seguir a sequência. Então, a gente vai começar por essa via A. Essa via A é a via nigroestriatal. Lembra? É a via que sai lá da substância negra com direção à porção dorsal aqui do estriado. Então, essa porção aqui, essa via, a via nigroestriatal, ela está bem relacionada com a questão da movimentação. Alterações nessa via vão levar a distúrbios de movimento. São as alterações que a gente viu na aula de antiparkinsonianos. A via B, ela está saindo aqui, ó, da área tegumentar ventral, tá? Que está lá no tegumento do mesencéfalo, e ela está partindo com projeções para aqui, ó, para o núcleo accumbens. O núcleo accumbens lembra o sistema de recompensa, né? E essa é a via mesolímbica, tá? Essa é a via mesolímbica. A via aqui da letra C, ela está partindo também da área tegumentar ventral, só que ela está se direcionando para outros locais. Ela está indo para o córtex pré-frontal. Então, ela está vindo no sentido do córtex pré-frontal, e ela bifurca e sobe para a porção dorsolateral e para a porção ventromedial. Então, córtex pré-frontal na porção dorsolateral, córtex pré-frontal na porção ventromedial. E essa via daqui é a via mesocortical, tá? Então, a via mesolímbica é a B, a via mesocortical é a C. Aqui na letra D, a gente tem aquela via que também foi falada na aula passada, de antiparkinsonianos, né? Que é a via túbero-infundibular, que vai partir aqui do hipotálamo e vai chegar na hipófise. E é uma via muito importante para quê? Para regular, né, onde a dopamina inibe a liberação de prolactina. Então, imagina, se a gente mexer com a dopamina, a gente também vai mexer com a liberação de prolactina. A gente também tem uma outra via que vai partir aqui para a região talâmica, tá? Que seria essa via E aqui. Só que essa via da dopamina, ela está muito mais associada com o ciclo sono-vigília. Então, a gente não vai focar nela na nossa aula. Para entender as principais utilizações dos antipsicóticos e os efeitos adversos que a gente vai ter com a utilização desses medicamentos, a gente vai focar nas outras 4 vias. Vamos ampliar um pouquinho. E vamos focar primeiro na via mesolímbica. Essa via mesolímbica foi uma coisa interessante, né? Os sintomas positivos apresentados por pacientes com esquizofrenia foram associados a uma hiperatividade da via mesolímbica, ou seja, a um aumento na produção de dopamina nessa via. Então, essa via daqui, lembra, ela vai sair da área tegumentar ventral e vai vir com direção aqui ao núcleo accumbens. Então, a teoria dopaminérgica, ela fala que quando existe uma hiperatividade nessa via mesolímbica, né, muita dopamina sendo produzida aqui e sendo jogada no núcleo accumbens, aí isso gera os sintomas positivos da doença, tá? Seria o quê? Seriam os delírios, seriam as alucinações, seriam esses sintomas aí, os sintomas que a gente não tem como função, mas a pessoa agrega, né? A pessoa passa a ganhar isso, a criar, então, a ter mudanças de percepção auditiva, visual, olfatória, entre outros. Então, isso é que a teoria dopaminérgica fala. Só que a teoria dopaminérgica, ela não diz como é que isso acontece. Por que é que existe um aumento, uma hiperatividade aí nessa via mesolímbica? Isso a teoria dopaminérgica, ela não diz. Ela para por aí, na parte dos sintomas positivos, tá? Então, a gente vai seguir a sequência bonitinha da história para vocês irem entendendo aos pouquinhos. E os sintomas negativos? O que é que essa teoria dopaminérgica ela fala? Ela fala, né, esses sintomas negativos, eles foram associados com a via mesocortical.
Aqui a gente tem essa via mesocortical que ela vai partir da região da área tegumentar ventral aqui, lá no mesencéfalo, né? E subir para o córtex pré-frontal, tanto na porção dorsolateral como ventromedial. E dorsolateral muito mais envolvido com a cognição, ventromedial muito mais envolvido com a parte afetiva, tá? E a teoria dopaminética, ela fala que em casos de hipoatividade, tá? Baixa atividade da via mesocortical, é isso que leva aos sintomas negativos da doença. Ou seja, aqui ó, uma baixa cognição e uma baixa afetividade. Então seria também nesse caso aqui, por isso que eu falei que a gente não vai se apegar muito aqui a aumento ou diminuição de dopamina direto e reto, porque depende de qual é a via que você está falando. Se for a via mesolímbica é uma coisa, se for a via mesocortical é outra coisa, tá? Então, pensa assim, via mesolímbica, hiperatividade, sintomas positivos. Via mesocortical, hipoatividade, sintomas negativos. É isso que a teoria dopaminérgica nos diz. Ela também não fala, não chega a explicar como é que teria uma hipoatividade nessa região aqui, tá bom? Mas essa teoria ela é muito importante porque ela mostra o papel da dopamina aí no processo de esquizofrenia e mostra um alvo terapêutico, né? Se a gente sabe que tem problema com a dopamina, a gente pode modular essa atividade dopaminérgica cerebral para tentar melhorar o quadro clínico desse paciente. Se a gente pensar que se a gente for modular a dopamina, a gente vai mexer nas outras vias também. Então, a gente tem a via nigroestriatal, né, que sai da substância negra com direção lá para o estriado, e essa via é a via de uma das vias que controlam lá o movimento, né, que a gente viu em aulas passadas. Se a gente interferir com a dopamina, a gente vai mexer nessa via também. Então, a gente vai alterar a movimentação. Então, isso é importante para a gente entender os efeitos adversos que vão acontecer com a utilização dos antipsicóticos. Por isso que é bom a gente relembrar essa informação. Além disso, a via tuberoinfundibular, que está aqui, ó, e a gente vai ter, então, a conexão de hipotálamo e hipófise. E o que a gente vê classicamente aqui? A gente vê que a dopamina, ela vai inibir a liberação de prolactina. Se a gente interfere com a dopamina, a gente vai interferir, então, com a liberação de prolactina. Mais para frente também a gente vai abordar melhor essa via também. Então, a gente viu a parte da teoria dopaminética. Só que a teoria dopaminética, se vocês pararem para ver e pensar, ela não explica tudo. Ela avança bastante, mas ela não explica tudo. Depois surgiu uma nova teoria, uma teoria que envolvia um outro neurotransmissor lá, que era o glutamato. Essa é a teoria glutamatérgica, que vai colocar o glutamato também nessa jogada. Vai dizer, ó, a gente também tem que olhar para o glutamato. Por quê? Partiu tudo de observação, né, as observações devido à utilização de algumas substâncias. A observação aqui foi da utilização da fenciclidina, que é um bloqueador do receptor NMDA, ketamina também, né, ketamina, cetamina, que são bloqueadores de receptor NMDA. Então, o que é que as pessoas observaram? Quando fazia a utilização dessas substâncias, né, havia uma diminuição da atividade do receptor NMDA, que é um dos tipos de receptores do glutamato. Lembrem lá, glutamato tem que tipos de receptores? NMDA, AMPA, kainato, que são receptores ionotrópicos. Além disso, existem receptores metabotrópicos também. Então, lembre lá da fisiologia. O que acontecia nessas pessoas? Essa diminuição da atividade do receptor NMDA produzia sintomas positivos e sintomas negativos. E aí também um déficit cognitivo. Então, se eu estou diminuindo a atividade do receptor NMDA, está aparecendo aqueles sintomas positivos e sintomas negativos, além de déficit cognitivo, talvez o glutamato também seja importante para o desenvolvimento da esquizofrenia. Mais observações. Pegaram essas informações
E aí fizeram camundongos transgênicos, ou seja, modificaram algumas coisas nesses camundongos. Modificaram a expressão dos receptores NMDA, diminuindo a expressão desses receptores. E aí o que aconteceu? Eles começaram a observar comportamentos estereotipados e também uma diminuição da interação social desses camundongos. Então, se antes eles ficavam brincando na caixa toda, chegavam perto dos outros camundongos, agora eles ficavam quietinhos lá, parados no seu canto, sem conversar com ninguém. Brincar, né? Não sei se eles conversam, mas brincar aí entre eles. Então, esse comportamento estereotipado e essa diminuição de interação social era algo que era visto na esquizofrenia. Então, isso foi fomentando cada vez mais essa teoria glutamatérgica. Aí, observaram que a diminuição desse receptor NMDA levava a uma diminuição da liberação de dopamina no córtex pré-frontal. Começaram a pensar, o que está acontecendo nesse meio? Então, aqui, vocês já começam a observar que, possivelmente, existe uma regulação glutamatérgica para a liberação de dopamina. E isso aqui explicaria o surgimento dos sintomas negativos. Né? Se eu diminuindo a função do receptor NMDA, eu estou levando a uma menor liberação de dopamina no córtex pré-frontal, eu vou ter sintomas negativos. Por quê? Porque a gente vai ter uma diminuição de afetividade e uma diminuição de cognição. Além disso, quando tinha essa diminuição da função do receptor NMDA, aumentava a ação da dopamina na via mesolímbica. Então, isso levava ao desenvolvimento de sintomas positivos. Por causa disso, fechou-se, né, uma ideia de que possivelmente o glutamato vai estar regulando, quem vai regular esse aumento de dopamina na via mesolímbica e essa diminuição de dopamina lá na via mesocortical. Estaria então envolvido aí no surgimento dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. E como eu acho esse circuito muito, 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 muito bonito, eu trouxe ele aqui para vocês darem uma observada, tá? Para vocês verem como é bonito as conexões que a gente tem cerebrais e como se a gente entende essas conexões, a gente entende a base de tudo. E para mostrar para vocês aquela questão que eu sempre falo, de vocês analisarem o circuito como um todo, o circuito cerebral, a conexão de um neurônio com o outro. Por quê? A gente tem neurônio, a gente tem interneurônios, a gente tem liberação de neurotransmissores diferentes que vão atuar em neurônios em locais diferentes. Para vocês verem esse caminho e como é bonito e como tudo se encaixa bonito, de uma maneira muito bonita, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um neurônio, ó, piramidal, né? Aqui eu tenho um neurônio piramidal e esse neurônio aqui, ele é glutamatérgico, ou seja, ele libera glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Aqui eu tenho um outro neurônio piramidal, que está próximo dele, que também é glutamatérgico. Então, quando ele estiver ativado, ele vai liberar glutamato, que é excitatório. Isso aqui, gente, é na situação normal. Só que entre um neurônio glutamatérgico e outro, eu tenho um interneurônio aqui, ó. Um interneurônio que é GABAérgico. O interneurônio GABAérgico vai liberar GABA. E GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, olha que legal. Normalmente, esse circuito ele segue dessa forma. Eu vou chamar de neurônio A, neurônio B, neurônio C, para facilitar o entendimento de vocês, porque já já vai começar a entrar outros circuitos aqui. Então, o neurônio A, quando está ativado, vai liberar glutamato. E o glutamato vai atuar em receptor NMDA aqui, que vai ativar esse próximo neurônio, que é o neurônio B. O neurônio B, né, é um interneurônio GABAérgico, ou seja, quando ele está ativado, ele vai liberar que neurotransmissor? O GABA. Então, ele libera o GABA, que vai atuar em receptores GABAérgicos no neurônio C. E o GABA é inibitório. Então, quando o neurônio A está ativado, o neurônio C está inibido. Isso é o que acontece naturalmente, tá? Sem alteração. Entretanto, imagina que essa pessoa tem um problema nesse receptor NMDA aqui, tá? É o que a gente vai ver aqui
geralmente na esquizofrenia, segundo essa teoria, tá? Teoria glutamatérgica. Neurônio A ativado, tá jogando o glutamato, né? Liberando o glutamato para atuar no interneurônio B. Só que o receptor NMDA, aqui ou ele não reconhece, ele não está, ele tem alguma mutação, ou ele está com hipoatividade. Então, isso quer dizer o quê? Que o neurônio A está jogando o glutamato, mas o glutamato não consegue excitar esse neurônio B. Se o neurônio B não fica ativado, tá? Ele não joga o GABA. Então, se ele não joga o GABA não inibe o neurônio C. Então, nesse caso, o neurônio C, que é um neurônio GABAérgico também, ficaria ativado, tá? Então, devido a um problema aqui no receptor NMDA do glutamato. Tá, mas por enquanto ok, né? Vamos seguir. O que é que isso tem a ver com os sintomas positivos, sintomas negativos? O que é que isso tem a ver com a dopamina? Vamos começar a ampliar esses sistemas. Então, olha que coisa legal. Vamos ver primeiro, colocando esses neurônios lá na posição onde eles estavam, tá? Uma falhinha aqui, um problema aqui, tá? O que é que vai acontecer? Para onde é que vai essa projeção glutamatérgica? Então, neurônio A, neurônio B, neurônio C. Normalmente, o que é que estaria acontecendo? Neurônio A, glutamatérgico, joga glutamato, ativa o neurônio B, que é GABAérgico, que libera GABA, que inibe o neurônio C. Se eu inibo o neurônio C, essa estimulação aqui, ó, isso aqui seria liberado o glutamato, não vai estar acontecendo. Então, eu tenho uma atividade tônica aqui desse neurônio dopaminérgico. Entretanto, quando eu tenho uma hipofunção do receptor aqui NMDA na sinapse, entre esse neurônio glutamatérgico aqui que eu chamei de A e esse interneurônio que eu chamei de B, consequentemente, o interneurônio GABAérgico não vai ser ativado. Se ele não é ativado, gente, o que é que a gente vai observar? Ele não vai jogar o GABA para inibir o neurônio GABAérgico C. Então, esse neurônio ele fica constantemente ativado. Se ele fica constantemente ativado, ele libera glutamato constantemente nessa região aqui, onde eu vou ter os neurônios dopaminérgicos na via mesolímbica. Então, eu estou o tempo inteiro, lembra, glutamato é estimulatório, estimulando a via mesolímbica. Consequentemente, eu vou ter uma hiperatividade dopaminérgica. Com essa explicação aqui, a gente consegue fechar, né, o ciclo para mostrar por que aumenta, então, a atividade da via mesolímbica, tá? Então, uma hiperatividade na via mesolímbica é associada, então, a essa alteração glutamatérgica aqui inicial. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa entender. A gente viu na aula passada também, na aula de antiparkinsonianos, que existe uma distribuição de receptores dopaminérgicos, né, em diferentes locais cerebrais, os receptores D1, D2, D3, D4, D5. Eu não entrei para falar muito deles aqui, porque isso foi visto na aula de antiparkinsonianos, tá? Então, nem puxei tanto aqui, porque lembra, esse estudo é em sequência, então a gente vai vindo numa sequência, as informações que eu passei antes eu vou precisar agora e eu vou puxá-las agora, tá? Então, olha que coisa interessante. Por enquanto, a gente entendeu, né, dá para ver por que aumenta essa a atividade dessa via, né? Mas e o que isso tem a ver com o desenvolvimento desses sintomas positivos? Aqui, nessa via, nessas conexões aqui, depois dessa via, a gente vai ter uma conexão lá para o tálamo, tá? Cria lá para o tálamo. E a gente vai ter muitos receptores aqui, principalmente da família D2. Lembra da família D2, D2, D3, D4? Só tem esses receptores? Não. Os outros da família D1 também, mas tem uma maior expressão desses receptores aqui da família D2, tá? E aí, eles são receptores, olha para cá, acoplados à proteína GI. A proteína GI é inibitória.
tá? Só que aqui, antes dessa conexão desse neurônio aqui chegar no tálamo, existe um interneurônio GABAérgico. Então, o que é que aconteceria? Muito glutamato está sendo enviado, muita dopamina está sendo enviada, atuando em receptores D2, tá? Que estão presentes aonde? No interneurônio GABAérgico. Então, a gente vai inibir a atividade desse interneurônio GABAérgico. Quer dizer, então, que o interneurônio GABAérgico não vai conseguir liberar GABA lá no tálamo. Então, o interneurônio GABAérgico não consegue diminuir essa atividade talâmica, tá? Então, essa é a continuação do circuito, tá bom? E o que acontece? Por que isso é ruim? E por que isso levaria ao desenvolvimento dos sintomas positivos? Porque o tálamo, não sei se vocês lembram das aulas da fisiologia, o tálamo é um grande centro de reconexão, né, de informações. O tálamo, ele recebe muita informação. E acaba que a gente vai filtrando as informações. E só que quando a pessoa tem essas inibições GABAérgicas, o tálamo ele fica recebendo várias informações e ele não consegue filtrar as informações. Então vai passando uma quantidade de informação muito grande para os nossos processamentos e acaba que podem surgir essas alucinações e essas outras coisas. Então é tanta informação que a gente fica com aquela confusão ali de informações. E aí surgem os delírios e as alucinações. Então, esse seria um circuito mais completinho para vocês entenderem o porquê que acontecem esses problemas. Então, aqui a gente teria uma união da teoria glutamatérgica junto com a união da teoria dopaminérgica. E aí surge, né, por que o receptor de um outro questionamento? Por que o receptor NMDA ele foi alterado? E aí vem genética, vem alteração de estresse oxidativo, problemas inflamatórios. Então, existem várias conexões nessas teorias. Além disso, vamos ver agora, olhar para o outro lado, né, para a questão dos receptores, dos sinais negativos, dos sintomas negativos. Bom, então vamos lá para entender agora um pouco sobre esse circuito, só que olhando para o lado da via que gera os sintomas negativos da doença. Então, vamos primeiro observar a parte normal, tá? Para depois a gente observar a parte com a alteração. Então, o que a gente tinha que estava acontecendo? A gente tem aquele circuito com os 3 neurônios, neurônio A, que é glutamatérgico, o interneurônio B, que é GABAérgico, neurônio C, que é glutamatérgico. E aqui aparece um outro interneurônio aqui nessa região, que é um interneurônio GABAérgico, tá bom? Então, nessa parte inicial, a gente tem glutamato sendo liberado e ativando o neurônio GABAérgico, que joga o GABA e inibe esse neurônio aqui, glutamatérgico. E a gente vê que não tem uma atividade tônica, por enquanto a gente está tendo a atividade dopaminérgica aqui, mantida normalmente. Entretanto, quando observa-se essa hipofunção desse receptor NMDA aqui, o que a gente vai ter? O neurônio A, ele consegue jogar o glutamato, mas o glutamato não tem onde se ligar, porque esse receptor NMDA está alterado. E aí, esse interneurônio GABAérgico aqui, ele fica inativado, ele não fica ativado. Então, ele não consegue jogar o GABA para inibir esse neurônio glutamatérgico C. Então, nesse caso aqui, olha, o neurônio glutamatérgico, ele fica ativado constantemente. E aí, ele fica ativando quem? O neurônio GABAérgico. E aí, quando ele ativa esse neurônio GABAérgico, o GABA é jogado, consequentemente, nessa via mesocortical. Nos neurônios, né, dopaminérgicos que estariam nessa via mesocortical. Então, existe uma diminuição na atividade dopaminérgica na via mesocortical. Então, essa seria também uma complementação da teoria glutamatérgica com a teoria dopaminérgica para demonstrar o surgimento dos sintomas negativos.
Nessa via, geralmente, a gente teria mais participação de receptores D1, tá? Aqui nessa situação normal. Então, mais receptores excitatórios, lá na região cognitiva e na região afetiva, que ativam a proteína GS. Então, com base nisso, né, que a gente observa essas teorias, a gente viu alguns caminhos, coisas onde a gente poderia pensar em interferir para melhorar os sintomas da esquizofrenia. E aí existe uma série de agentes farmacológicos que vão atuar aí na esquizofrenia, mas eles vão ser basicamente para tratar essas alterações. Ainda não existe cura, não se sabe nem muito bem como é o desenvolvimento dessa doença, né? Não se sabe muito ainda sobre a doença, nem sobre os medicamentos realmente que podem atuar nessa doença, nesse transtorno, né? Melhor falar, nesse transtorno psicótico. O princípio do tratamento aqui é reduzir o impacto das alucinações, então, reduzir o comportamento desorganizado da pessoa, diminuir o isolamento social, então tentar fazer a pessoa se tornar mais sociável, fazer com que ela crie mais vínculos. Então, tentar fazer isso aí é o princípio desses tratamentos. Cerca de 30% dos pacientes, eles são resistentes ao tratamento, então começa com um medicamento, aí não tem efeito, bota outro, não tem efeito. Então, é difícil e depende muito do quadro clínico do paciente. Eles demoram a produzir efeitos terapêuticos, então muitas vezes demoram semanas. E aí, isso aqui também dificulta muito o tratamento, porque as pessoas, quando estão utilizando o medicamento, elas querem um efeito imediato. Então, eu quero tomar um comprimido, estou passando mal, quero tomar um comprimido agora e melhorar. E vocês viram que existe todo um processo de farmacocinética para deixar aquela concentração terapêutica dentro daquela faixa onde a gente vai ter efeitos realmente, né, efeitos positivos. E como esses medicamentos eles demoram muito a fazer efeito, muitas vezes as pessoas param. Já está aqui uma semana utilizando esse medicamento e não teve nenhuma melhora. Então eu mesmo suspendi, eu, mãe, né, suspendi, por exemplo, o tratamento, não fez efeito. E às vezes precisa esperar um certo tempo para que a gente tenha efeitos terapêuticos positivos. Em casos de retiradas abruptas, ou seja, parado do nada, né, a utilização pode causar náuseas, vômitos, entre outros problemas que a gente vai discutir mais para frente na nossa aula. De farmacoterapia, o que é que a gente vai ter? A gente tem antipsicóticos chamados de típicos e atípicos. Então, os antipsicóticos típicos são também chamados de primeira geração. E os antipsicóticos atípicos são também chamados de medicamentos de segunda geração. Os antipsicóticos típicos, eles têm ação proeminente, né, lá no receptor D2. Então, eles são antagonistas mais dos receptores D2. Enquanto que os receptores atípicos, os fármacos atípicos, eles fazem um antagonismo D2, só que eles também atuam em vários outros alvos. Na verdade, essa parte do antagonismo D2 dele não é a principal característica. Aí, como os antipsicóticos típicos, a gente tem clorpromazina, haloperidol, flufenazina, flupentixol. Então, são alguns exemplos aí. Como antipsicóticos atípicos, a gente tem a risperidona, ziprasidona, clozapina, olanzapina, quetiapina também. A gente tem uma série de antipsicóticos aí que estão disponíveis no mercado e são bastante utilizados. Os fármacos que são antipsicóticos típicos são, então, antagonistas desses receptores D2 da dopamina. E, olha, preste atenção. Por isso que é importante a gente entender as vias, né? Se os sintomas positivos, eles são devido a uma hiperatividade lá da região mesolímbica, quando a gente faz um bloqueio uma hiperatividade dopaminérgica, tá? Quando a gente faz um bloqueio dos receptores D2 na região mesolímbica, consequentemente, a gente faz um alívio dos sintomas positivos da doença. Esses fármacos aqui, eles têm pouco efeito lá no controle dos sintomas negativos. Então, eles não atuam tanto lá nos sintomas negativos, não.
o foco deles é atuar em sintomas positivos da doença. E a gente pode dividir, além disso, né, eles ainda devido à sua estrutura química. Nós temos os derivados fenoxetiazínicos, como a clorpromazina, flufenazina, periciazina, pipotiazina, tiorizadina. Então, a gente tem uma série aí de derivados fenotiazínicos, tem esse esqueleto base da sua estrutura, tá, com modificações nos radicais. A clorpromazina é a mais famosa, né? A clorpromazina, lá em 1954, ela começou a ser utilizada em pacientes que tinham esquizofrenia e ela foi sendo observadas eficácia lá para melhorar os sintomas clínicos. Mas aí ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Então, vocês podem parar e perguntar, como assim, professora? Mas utilizava medicamento sem saber o mecanismo de ação? Sim. Então, antigamente, se utilizavam muitas coisas, como tentativa e erro, né? Utilizava, via se melhorava, não melhora, tá, passa. E por quê? Porque você tinha muito conhecimento das coisas. Hoje em dia, a gente já evita isso, porque a gente não sabe de toxicidade, de outras coisas. Então, a gente, hoje em dia, já parte de muito mais estudos antes da gente ter a utilização de um medicamento com alguma finalidade terapêutica. Em 1960, foi elucidada a capacidade da clorpromazina de bloquear a neurotransmissão dopaminética no sistema nervoso central. Então, as pessoas começaram a pensar que a dopamina está envolvida aí no efeito, né, no mecanismo de ação lá para a clorpromazina. Em 1980, foi demonstrada uma eficácia terapêutica, né, e os efeitos adversos extrapiramidais dos antipsicóticos típicos, que seriam efeitos extrapiramidais. A gente vai falar sobre isso já já. Isso devido à afinidade que esses antipsicóticos típicos tinham pelo receptor D2. Tá? Então, eles têm uma alta afinidade aí pelos receptores D2, são antagonistas desses receptores. A gente vai ter derivado tioxantênico, que é o zuclopentixol, tá? É o único derivado que a gente tem dessa classe química. A gente tem derivados butirofênicos, fenônicos, desculpa, que é o haloperidol, droperidol, né? O haloperidol é o mais famoso aí, que é o aldol, é bastante utilizado. E aqui eu coloquei essa tabela para vocês observarem que, apesar de a gente falar que eles são basicamente antagonistas dos receptores D2, esses antipsicóticos, de uma maneira geral, eles atuam em vários receptores diferentes. Então, toda vez que aparecer um mais, quer dizer que ele faz isso, tá? Ele é antagonista de receptor D2. Se eu tiver, quanto maior for a quantidade de mais aqui, quer dizer que mais fortemente ele faz isso. Então, observem que eles podem atuar em receptores da família D2, tá? Receptores da família D1 também, em receptores alfa-adrenérgicos, em receptores histaminérgicos, aqui receptor H1, em receptores da acetilcolina, então receptores muscarínicos de acetilcolina, em receptores de serotonina, tá? E aí, aqui seriam os efeitos colaterais principais, efeitos extrapiramidais, causar sedação e causar hipotensão. Observem que esses efeitos aqui estão relacionados com o bloqueio de outros tipos de receptores. Então, a sedação na histamina, a hipotensão, o receptor adrenérgico, os efeitos extrapiramidais, os receptores muscarínicos. Então, a gente tem um perfil grande aí de efeitos colaterais que vão estar de acordo com a sua atuação, né, a sua atividade antagonista em outros tipos de receptores. Uma coisa interessante é que nas doses terapêuticas que os antipsicóticos, de maneira geral, apresentam no mercado, eles têm efeitos basicamente semelhantes. Então, o haloperidol, ele faz um efeito semelhante à clorpromazina, né? Na dose terapêutica que ele tem, clorpromazina na dose terapêutica que ela tem. O que vai modificar muito mais? São o foco do seu tratamento. Quais são, primeiro, quais são as principais alterações que a pessoa tem, né, no quadro de esquizofrenia dela? Tem mais sintomas positivos? Tem mais sintomas negativos? Qual é o sintoma que está sobressaindo? Além disso, também vou focar os efeitos colaterais.
né? Então, eu quero sedação, não quero sedação. Eu quero baixa hipotensão, porque a pessoa já tem algum problema cardiovascular ou não. Então, tudo isso vai depender aí do tipo de caso clínico que você vai ter, né, na sua frente. Então, aqui seriam os efeitos extrapiramidais, a sedação e a hipotensão. Tá? Então, todos eles, tem um bloqueio semelhante aqui, um antagonismo semelhante, né, a força desse antagonismo. Parte deles antagoniza fortemente também receptores D1. Muitos mexem lá nos receptores adrenérgicos. O haloperidol ele não mexe em receptores estaminérgicos, tá? Por isso que ele não causa tanta sedação. Entretanto, ele causa muitos efeitos extrapiramidais, que são problemas que a gente vai ver mais para frente, tá? Também causa hipotensão. Então, o perfil aí do que você quer do tratamento vai depender muito do caso clínico do paciente e também de como é que ele responde à utilização desses medicamentos. Vamos entender um pouquinho desses efeitos colaterais e adversos aqui, ou adversos aqui, né? Quando a gente tiver uma ação antagonista dos receptores D2 fora do sistema mesolímbico ou do sistema mesocortical, a gente fala que a gente vai ter ainda um efeito direcionado para o alvo. Tá? Qual é o alvo? Receptor D2. Só que esse efeito ele é extrapiramidal. Ele está saindo desses sistemas básicos que regem a esquizofrenia. Então, mas a gente está atuando aonde? Em receptores D2. Então, a gente chamaria de efeitos extrapiramidais. Tá? Quando esses efeitos colaterais, efeitos adversos, eles surgiram devido à ação antagônica, né, do fármaco em outros tipos de receptores, eu estou mexendo num receptor muscarínico, estou mexendo num receptor estaminérgico, estou mexendo num receptor adrenérgico, aí a gente fala que seriam efeitos fora do alvo também aí, tá bom? Vamos entender o porquê que a gente tem uma correlação bem interessante aqui entre acetilcolina e dopamina. A gente viu também na aula de antiparkinsonianos, mas a gente vai dar uma relembrada. Então, aqui na via, lembra, quando eu tiver o bloqueio de receptores D2 fora da via mesolímbica e da via mesocortical, a gente fala que vai ter um efeito extrapiramidal. Mas eu ainda estou falando do receptor D2, tá? Aqui a gente vai vir na via nigroestriatal, aquela via que facilita o movimento. Então, naturalmente, sai dopamina dessa via aqui, que atua em receptores D2, que são receptores acoplados à proteína GI, então eles são inibitórios. E quem está aqui nesse meio é um interneurônio colinérgico. Então, naturalmente, ele estaria inibido. Se o interneurônio colinérgico estaria inibido, ele não estaria liberando a acetilcolina. Então, a acetilcolina não está atuando em outros receptores. Então, naturalmente, sem problemas nessas vias, sem bloqueio, a gente teria a dopamina inibindo a liberação de acetilcolina via esse interneurônio colinérgico aqui. Entretanto, quando a gente utiliza um antagonista D2, tentando melhorar os sintomas da esquizofrenia, lá, por exemplo, os sintomas positivos, né, que aqui seria o alvo, esses sintomas positivos, os delírios, as alucinações. O que é que a gente vai ter em outros circuitos dopaminérgicos? O antagonista vai se ligar aqui, no receptor D2, e aí a dopamina não se liga. Se a dopamina não se liga, ela não ativa o receptor D2, que é inibitório. Então, consequentemente, eu não estou inibindo esse interneurônio colinérgico. Se o interneurônio colinérgico não está sendo inibido, ele é desinibido. E aí ele passa a ficar ativado, tá? E aí ele ativado vai passar a soltar quem? A acetilcolina. A acetilcolina vai levar ao desenvolvimento de sintomas extrapiramidais ou da síndrome extrapiramidal, que envolve, por exemplo, o aparecimento de tremores, de movimentos involuntários, coisas nesse sentido, já que a acetilcolina ela é muito importante para a movimentação. Então, esses efeitos extrapiramidais acontecem porque desinibir a via indireta da dopamina nos núcleos da base também favorece a esses sintomas parkinsonianos. Então, seria tremores, pode acontecer bradicinesia, pode acontecer coisas nesse sentido. E aqui vem a coisa que é possivelmente a coisa mais grave,
da utilização, possivelmente tem outras coisas também, mas é muito grave, da utilização desses antipsicóticos, que é o desenvolvimento da discinesia tardia. Por que isso aqui é muito complicado? Primeiro, o que é discinesia tardia? São os movimentos estereotipados, por exemplo, de face, a pessoa fica fazendo movimentos diferentes aqui em face, né? E são involuntários e repetidos, né? Geralmente músculos faciais, tronco e braços. E por que isso aqui é problemático? Porque quando isso surge, né, a maioria dos outros problemas, se você remove, retira, diminui, muda o tratamento, né, essas outras alterações, elas são contornadas. Entretanto, a discinesia tardia é uma modificação molecular. Então, muitas vezes, mesmo que você tire o medicamento, né, do paciente, se ele pare de utilizar, você ainda pode ter a manutenção da discinesia tardia. Por quê? Porque as modificações foram moleculares e não voltam atrás facilmente, né? O que acontece aqui nesse caso? Você está bloqueando constantemente receptores dopaminérgicos. Então, o bloqueio prolongado desses receptores D2 aqui, ó, na via dopaminérgica nigroestriatal, faz o quê? Faz com que o nosso corpo perceba que a gente não está conseguindo ativar essa via. A resposta dele é fazer uma suprarregulação, ou uma upregulation, que a gente fala, e colocar muito mais receptor. E aí, ó, vai colocando muito, enchendo de receptor de dopamina. Por quê? Porque se eu tiver 4 receptores aqui de dopamina, e eu não estou conseguindo ativar esse neurônio, tem alguma coisa errada. Aí ele vai colocando mais e mais e mais. Só que quando o paciente está utilizando o medicamento, esses receptores, parte deles estão sendo bloqueados. Parte deles passam a não ficar bloqueados, depende da dose, né? Tudo isso. E aí começa a aparecer esses sintomas involuntários, porque esse neurônio começa a ficar, em momentos ele fica ativado, em momentos ele fica inibido, e a acetilcolina, né, em momentos ela vai sair, em momentos ela não vai ser liberada. E qual é o problema também? Na hora que você para o tratamento, você tem muitos receptores dopaminérgicos aqui. E aí você vai ter sempre esse problema de modulação desses neurônios colinérgicos depois, tá? Então, é um problema muito complicado relacionado com a utilização desses medicamentos. Seria o desenvolvimento aí da discinesia tardia. Além disso, pode também causar a síndrome neuroléptica maligna, que é uma síndrome que é rara, mas ela é muito fatal. Então, se aparecer aí, geralmente as pessoas elas morrem. Então, tem morte em cerca de 10% dos casos, né? É uma síndrome caracterizada, o paciente vai ter catatonia, ficar parado, vai ter febre, vai ter instabilidade autonômica, então mudanças aí de sistema nervoso simpático e parasimpático, além de mioglobinemia, então a baixa, né, de quantidades aí de elementos celulares, morte, né? E o mais grave seria a morte que pode acontecer nesses pacientes. Geralmente ela é associada aos antipsicóticos típicos, quanto maior, que tem uma grande afinidade aí pelo receptor D2, como o haloperidol, que atua também ali, ó, tem ações e sistemas dopaminérgicos lá na região hipotalâmica também. Então, geralmente o haloperidol ele causa muito mais essa síndrome, foi mais associado ao desenvolvimento dessa síndrome neuroléptica maligna. E outra coisa interessante é a questão dos efeitos endócrinos. Por quê? Porque o que a gente vê lá na fisiologia, quando a gente estuda esse eixo hipotalâmico hipofisário, é a questão da prolactina, né? A dopamina, ela inibe a liberação de prolactina lá na hipófise, lá nos lactotrófos da hipófise. E aí, se a gente está utilizando um antagonista da dopamina, quer dizer, então, que a gente não vai estar inibindo a liberação de prolactina. Então, a prolactina começa a ser liberada em maiores quantidades. Observem aqui que nos lactotrófos, a gente não tem só receptores para dopamina, tá? A gente tem receptores para, por exemplo, serotonina e outras coisas. Então, as coisas que eu estou falando aqui de efeitos colaterais e adversos para os antipsicóticos típicos, parte disso aqui acontece também com os antipsicóticos atípicos, tá? Que atuam em outros tipos de receptores.
Então, nessa parte endócrina, a gente vai ter um aumento na liberação, né, na produção e liberação de prolactina, e isso está associado também com o desenvolvimento de amenorreia, né, diminuição da menstruação, galactorreia, que seria a produção, né, de leite pelas mamas, tanto em mulheres como em homens, a teste falso positivo para a gravidez em mulheres, ginecomastia, que é o crescimento das mamas aí nos homens, né? E diminuição da libido também nos homens. Tudo isso aí está associado com a utilização desses antipsicóticos, sejam eles os atípicos ou os típicos também. Em relação à ação antagonista inespecífica, né, atuando em outros receptores. Atuando em receptores, antagonizando receptores muscarínicos, aí a pessoa vai ter efeitos anticolinérgicos. A boca vai secar, a visão pode ficar turva, pode aumentar a pressão intraocular, a pessoa pode apresentar constipação intestinal, dificuldade de micção. Então, tudo isso aí é associado com a utilização do antipsicótico. Atuando em receptores alfa-adrenérgicos, a pessoa pode ter uma hipotensão ortostática, sedação, ausência de ejaculação, aí em homens. Em relação agora aos antipsicóticos atípicos, tá? Parte, eu preferi não repetir os efeitos colaterais aqui, porque parte do que vai acontecer lá vai acontecer nos fármacos típicos, vai acontecer nos atípicos também, tá? Mas vamos conhecer um pouquinho dessa classe. Primeiro, por que eles são considerados atípicos? Porque se os típicos eles antagonizam os receptores D2 majoritariamente, os atípicos eles não vão fazer isso, né? Primeira coisa, eles têm uma baixa afinidade pelos receptores da família D2. Quer dizer que eles não vão, então, antagonizar esses receptores D2? Vão, mas em menor quantidade. Eles são bem efetivos no controle dos sintomas negativos da esquizofrenia, o que os fármacos típicos não fazem. Eles têm efeitos colaterais extrapiramidais mais leves do que os fármacos típicos. Quem seriam esses fármacos atípicos, então? Primeiro, existem algumas hipóteses para o efeito terapêutico desses fármacos. E aí a gente já vem para mais hipóteses, né? A gente tem teorias, hipóteses, quando a gente fala de tratamento de esquizofrenia. Existe a hipótese do antagonismo do receptor de serotonina. Então já entra mais uma hipótese. Será que a serotonina também é envolvida aí na questão da esquizofrenia? A hipótese do antagonismo do receptor do tipo D4 e uma hipótese que fala sobre uma rápida dissociação aí da ligação desse fármaco ao receptor D2. Seriam as hipóteses para esse efeito terapêutico dos fármacos atípicos. Vamos entender a hipótese da serotonina. O que é que essa hipótese diz, né? O que é que foram feitas observações, na verdade? A ação antagonista desse receptor 5-HT2 da serotonina, ou de ambos os receptores, o 5-HT2 e o receptor D2, levava à melhoria das alterações da esquizofrenia. Então, todos os fármacos atípicos aprovados pela FDA, né, que é o órgão de regulação de alimentos e também de medicamentos lá dos Estados Unidos, eles são todos antagonistas do receptor de serotonina, com alta afinidade. Então, passaram a pensar, então, realmente, a serotonina também tem algum passo aí que a serotonina também está envolvida. Só que ainda não se sabe muito bem qual é o envolvimento desse receptor no desenvolvimento, primeiro, da esquizofrenia e para ser alvo, né, aí desse mecanismo antipsicótico. Uma outra hipótese, que é a hipótese D4, é que muitos antipsicóticos atípicos também são antagonistas dos receptores D4. Então, talvez tenha um papel, o receptor D4 ele seja importante, né, nesse quadro aí, nesse desenvolvimento da esquizofrenia, e possivelmente muito mais nos sintomas negativos, né? Então, seria um antagonismo seletivo para D2 ou a combinação desse antagonismo para D2 e D4, né? Que estaria associado aí com essa melhora clínica. Entretanto, isso não explica o mecanismo da quetiapina, que é um dos principais fármacos atípicos, porque a quetiapina ela não antagoniza o receptor D4. Então, já é um furo aí nessa teoria. Existe a hipótese final, que fala
que esses fármacos eles têm uma rápida dissociação dos receptores D2. Então, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. E talvez isso aí fosse importante para o mecanismo de ação deles e para melhorar o quadro da esquizofrenia. Então, inibem a liberação tônica de baixo nível da dopamina, e aí esses fármacos seriam deslocados, reduzindo, então, os efeitos extrapiramidais, né? Como ele ligaria e desligaria rápido, não teria tantos efeitos extrapiramidais desse antagonismo em outros locais que não nas vias mesocortical e mesolímbica. Então, seriam algumas hipóteses. Quem são os fármacos atípicos? A gente vai falar de alguns deles, tá? Clozapina, aqui é a estrutura química dela, antagoniza o receptor D1, D2, D5, 5-HT2, alfa-1, H1, muscarínicos, então antagoniza uma série de receptores diferentes. Geralmente é utilizado em pacientes cujo tratamento foi ineficaz ou o tratamento com outros medicamentos, né, produziu efeitos colaterais elevados. É eficaz tanto contra os sintomas positivos como contra os sintomas negativos. Então, hoje em dia, geralmente, está sendo utilizado muito mais os fármacos atípicos que conseguem mexer nos dois tipos de sintomas, mas lembrem, depende do quadro clínico do paciente. Ela não causa efeitos extrapiramidais, pode causar a granulocitose, né, a diminuição da formação dos granulócitos sanguíneos, cerca de 1%. Então, geralmente faz a monitoração lá da contagem de leucócitos para ver como é que está a quantidade de agranulócitos lá. Pode causar convulsões, o que dá uma limitada aí na utilização desse fármaco. A olanzapina tem ações semelhantes à clozapina, sem o risco da granulocitose, então já é uma modificação, um avanço, só que ainda a eficácia ainda é questionável, né, em pacientes que são resistentes a outros tratamentos. Então é uma droga mais nova comparada, e aí ela está ganhando mercado também. Então ainda falta um pouquinho. Possivelmente vai ser mais utilizada mais para frente, porque não tem esse risco aí da granulocitose. A risperidona é um potente antagonista D4, então como a risperidona ela tem um bom efeito, né, de clínico para a esquizofrenia, como é um potente antagonista D4, ela também facilitou o desenvolvimento daquela hipótese D4 lá. Ela antagoniza o receptor D2, 5-HT2, alfa-1, alfa-2, H1, pode causar efeitos extrapiramidais em altas doses, causa um ganho de peso, causa hipotensão. Então, geralmente o paciente engorda, já é um outro problema a utilização desse medicamento. A eficácia é questionável contra efeitos, né, contra os sintomas negativos. Então, geralmente ela é mais potente, assim, para melhorar os sintomas positivos da doença. A quetiapina também é bastante utilizada, é um potente agonista de receptores alfa-1, receptor D2, receptor 5-HT2, alfa-1, receptores muscarínicos. Tem uma baixa incidência de efeitos extrapiramidais com a utilização da quetiapina, só que ela pode causar taquicardia, sonolência, boca seca, constipação, ganho de peso. Então, um pouco de sintomas de efeitos colaterais característicos dos fármacos antipsicóticos, né? Aqui eu trouxe a tabela com as informações de clozapina, risperidona, quetiapina, mostrando daquela mesma forma, né, alguns alvos e alguns principais efeitos colaterais que elas teriam. Então, se elas bloqueiam o receptor D2, receptor D1, alfa-adrenérgico, histaminérgico, muscarínico, 5-HT2, e os tipos de alterações que elas podem causar, sejam efeitos extrapiramidais, seja sedação, hipotensão. Então, essas tabelas, elas servem para situar um pouco, mas vocês podem observar que geralmente a gente tem uma característica muito semelhante, né, de perfil de efeitos colaterais, porque eles vão atuar basicamente em receptores, em uma vasta quantidade de receptores diferentes. Então, por isso que a escolha terapêutica, o tratamento para a esquizofrenia é um tratamento complexo, porque você precisa entender muito bem o quadro clínico, quais são os principais sintomas que você vai querer controlar, quais são os sintomas mais proeminentes naquelas pessoas. Além disso, qual é o perfil de efeitos colaterais que vão aparecer, que vão ser menos impactantes para aquela pessoa, né, na situação
clínica que ela está. Então, muitas vezes é um jogo de tentativa e erro de utilização dos fármacos. Tá? Para a gente finalizar, um quadro demonstrando que geralmente os fármacos típicos, né, como a haloperidol aqui, eles atuam nos sintomas positivos da esquizofrenia, reduzindo as alucinações, as ilusões, os pensamentos desorganizados. Enquanto que os fármacos atípicos, clozapina, losapina, risperidona, eles atuam tanto nos sintomas positivos como nos sintomas negativos, que seria a perda de motivação, distúrbios afetivos, isolamento social. E o perfil de efeitos colaterais deles vai variar pouco, né? E a escolha terapêutica depende sempre do quadro clínico desse paciente. Bom, se surgiram dúvidas em relação a essa aula de antipsicóticos, vocês podem colocar no fórum específico para os antipsicóticos, tá? E aí, aos poucos, a gente vai respondendo e quem quiser responder também de aluno pode ficar à vontade e a gente vai criando um debate acerca desse tema.